semana, professor, os interrogatórios, né, o começo dos interrogatórios desses outros núcleos que são tão importantes quanto o núcleo 1. É que o núcleo 1, que faz parte de Jair Bolsonaro, né, que, de acordo com o relatório final do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele é o líder, né, o Jair Bolsonaro seria o líder desse núcleo, que é o crucial, que era exatamente esse núcleo que planejaria todas as frentes de trabalho para o golpe de Estado, começando ali pelas minutas de golpe, chegando até em assassinato de Lula, Moraes, mas passando por ABIN paralela e também na quebradeira ultraviolenta da Praça dos Três Poderes e dos palácios ali, né, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E os núcleos ali, dois, seriam das pessoas que fariam, né, toda a realização ali dessas tentativas de golpe. O núcleo 4 era o que disseminaria informações falsas, e aí, portanto, com várias frentes de ação também, como, por exemplo, bloquear a ida de eleitores, possíveis eleitores de Lula, às urnas eletrônicas lá em 2022. É tudo muito complexo, né, professor? São muitas frentes e é por isso mesmo que a Justiça dividiu nos núcleos, mas o que a gente deve ver acontecer é esses julgamentos sendo marcados nem para o final do ano, né, ali para setembro, isso deve acontecer e com todos esses réus respondendo aos mesmos crimes, mas claro, cada um com um agravante diferente, afinal de contas cada um tinha uma função específica, né? Esses interrogatórios de ontem seguiram, na sua visão, professor, o que a gente já vinha acompanhando em relação aos interrogatórios do núcleo 1 e o que a gente deve continuar acompanhando nos relatórios do núcleo 3? Bom dia, Natália. É isso mesmo. Sim, eu acredito que sim, que os interrogatórios eles vêm seguindo aquilo que era o esperado. A fase de interrogatório é a fase final do processo. O processo começa com a acusação e as defesas escritas, que é a denúncia e as respostas à acusação. A denúncia é recebida, dando início à marcha processual, e aí o tribunal ele ouve todas as testemunhas que são indicadas, tanto as de acusação quanto as de defesa, para produzir as provas. E ao final disso tudo, após todas as testemunhas serem ouvidas, é que são feitos os interrogatórios dos acusados, que é o último ato de inquirição de pessoas e produção de provas. Ao final disso, as partes podem indicar uma ou outra diligência adicional e, não havendo, vai para alegações finais e depois é marcado o julgamento. Portanto, esses processos eles já estão próximos da sua etapa final e vem seguindo aquilo que a gente vem acompanhando desde o início, né? De fato, a acusação global dessa apontada organização criminosa, apontada no Supremo, organização estruturada para praticar o golpe de Estado e para abolir o Estado democrático de direito, essa acusação ela foi fatiada em diversos núcleos, em diversas frentes, justamente para fazer operacionalizar melhor o processamento de todos esses casos, já que, como você bem falou, cada núcleo, cada fatia desse todo, desse conjunto, tem as suas particularidades e as suas questões mais peculiares. Então, as provas são produzidas de forma direcionada a esses crimes que são delimitados em cada núcleo da operação. A do ex-presidente Jair Bolsonaro seria, digamos assim, das cabeças desse grupo, dessa organização, e esses demais núcleos são estruturados, são divididos por braços da operação criminosa que é apontada pela Procuradoria-Geral da República. A gente vem acompanhando dos depoimentos ali das testemunhas, agora dos interrogatórios, demonstram muitas provas do quanto aquilo tudo estava sendo muito elaborado, né? E justamente por ter muitos braços,
muitas frentes de trabalho, eram vários planos complexos. Mas a gente teve ontem general falando que tinha... Aí ele usou ali da retórica, né? Ah, era uma coisa só minha, era um plano meu ali, o tal do plano punhal verde e amarelo, mas era um general querendo e armando, mesmo que só dentro ali dele mesmo, né? O assassinato do presidente Lula, enfim, que depois venceu as eleições de 2022. Também o assassinato do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A gente assiste a situações muito preocupantes e assustadoras, né? Esse general, que também era secretário executivo ali da Secretaria-Geral da Presidência, quem não conhece muito bem, essa é uma função muito importante, uma função muito próxima a um presidente da República. A gente chama que esses ministros que estão ali são os ministros palacianos, porque ficam no Palácio do Planalto, ficam no mesmo prédio onde o presidente trabalha, né? Qualquer presidente da República, desde que a gente vive uma democracia, tem essa estrutura. E portanto, um secretário executivo, que é o número 2 do ministro da Secretaria-Geral, estava ali muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que a gente vem acompanhando são várias provas de que tinha alguma coisa acontecendo mesmo ali, enfim, de planejamento dessa tentativa de golpe, dessa tentativa violenta do golpe de Estado, né? O que está muito claro desde o início das acusações é que o plano existiu, né? O plano de golpe de Estado existiu com essas características de visar o assassinato do presidente Lula, do ministro Alexandre de Moraes, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de autoridades. Parece não haver dúvida de que esse plano existiu e, pelo que eu venho acompanhando, nem as defesas negam que o plano tenha existido. O que as defesas pontuam é que o plano não passou de uma conjectura, não teria passado de uma ilação, né? Ou, nas palavras do general, que agora confessa a existência do plano, que não teria saído da esfera pessoal dele, né? No processo relacionado diretamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o que nós vimos a Procuradoria-Geral da República buscando comprovar, e me parece com algum êxito, né? É que esse plano, sim, ele se tornou de conhecimento, ele foi pelo menos discutido coletivamente entre algumas pessoas, mas mais do que isso, né? O que o Ministério Público Federal busca demonstrar é que o plano não passou de uma mera ilação, não passou de uma mera fabricação mental desses acusados. O desafio que o Ministério Público vem tentando fazer, vem tentando cumprir, é o de comprovar que o plano saiu do papel e ganhou alguma concretude, ainda que não necessariamente, claro, com o assassinato dessas autoridades, mas que aquilo seria o que se buscava. Não se chegou a tanto porque não conseguiram, porque o golpe falhou, o plano não deu certo, mas o plano existiu, isso não parece haver dúvida, e a discussão é se o plano chegou a sair do papel e ser concretizado. O que o Ministério Público Federal vem buscando demonstrar, né, e apresentou as suas alegações finais à Procuradoria-Geral da República no processo do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus do núcleo principal, uma peça de alegações finais densa, de mais de 500 páginas, é que, sim, que esse plano chegou a ser colocado em prática, inclusive desde antes das eleições, com discursos e campanhas que já visavam de antemão minar as estruturas do Estado Democrático de Direito. Então essa parece ser a principal discussão probatória e técnica sobre esse plano que, não parece ter muita dúvida, existiu. Né, ou que teriam saído do papel, que a gente acompanhou a destruição da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 e também lá ao longo
dos domingos de votação, né, no primeiro domingo de outubro de 2022 e no último domingo de outubro de 2022, aí com o segundo turno, no primeiro domingo o primeiro turno, né, da tentativa de acordo, né, com a denúncia, de segurar esses possíveis eleitores de Lula, né, a irem até a chegarem às urnas eletrônicas. Então, o que a gente vê de mais prático, né, de possível saída do papel, são essas ações. É isso que você falou, né? Reforçou o assassinato do presidente, do ministro, isso nada aconteceu. Mas tem essa tentativa da denúncia de comprovar que existiam esses planos e que só por isso já é uma questão, não é flagrante, mas é muito clara de que tinha essas diversas frentes de trabalho. Queria que a gente falasse então do ex-presidente Jair Bolsonaro especificamente, porque há uma semana, no dia 18 de julho, o ministro Alexandre de Moraes ordenou diversas medidas restritivas em relação ao inquérito do Eduardo Bolsonaro, né? Num primeiro momento, portanto, não tinha ali um relacionamento com a trama golpista, mas de certa forma os casos vão se encontrando, né? Como a gente viu aí, inclusive, durante essa semana toda. Aí, lá na sexta-feira, medidas restritivas impostas, o ex-presidente coloca a tornozeleira eletrônica, conversa com a imprensa, diz que é um momento de extrema humilhação, a imprensa pede que ele mostre a tornozeleira eletrônica, ele não mostra. Aí passam-se alguns dias, na segunda-feira, ele cancela a entrevista que tinha aqui com o Portal Metrópolis, já levantando a dúvida de eu posso ou não dar entrevista, mas vai ao Congresso Nacional, não faz uma coletiva de imprensa com a imprensa, mas em frente à imprensa, aí muda a postura e mostra a tornozeleira eletrônica, aponta e faz um discurso. E esse ponto específico faz com que o ministro Alexandre de Moraes dê 24 horas para a defesa de Bolsonaro explicar aquele descumprimento da medida restritiva, principalmente o ponto da questão ali dele ter esses vídeos da tornozeleira eletrônica divulgados por redes sociais de terceiros, porque essa é uma das medidas restritivas. A defesa responde dentro do prazo, diz que ele não descumpriu nenhuma medida restritiva, mas que está na dúvida. O ex-presidente pode ou não dar entrevistas? Então responde o ministro Alexandre de Moraes com um questionamento. E aí o ministro Alexandre de Moraes demora ali dia, mas faz esse seu despacho, descartando a prisão nesse momento, mas deixando claro que a justiça é cega, mas não é tola, nas palavras ali do ministro Alexandre de Moraes, de que está muito atento. Caso o ex-presidente descumpriu a medida restritiva, mas que ele descumpriu a medida restritiva através do seu filho Eduardo Bolsonaro, que postou na sua rede social vídeos, declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que se isso acontecer novamente, ele vai ser sim preso. Professor, a gente vem explicando de forma bem repetida, porque é tudo muito complexo, e para as pessoas que estão nos acompanhando conseguirem entender, né, exatamente tudo o que está acontecendo. Quando o ministro Alexandre de Moraes reforçou as medidas restritivas, reforçou inclusive que o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode ter contato com o Eduardo Bolsonaro, que é o investigado nesse inquérito, da atuação dele com o governo americano contra, por exemplo, a Suprema Corte Brasileira, e também que ele não pode ter contato com os personagens ali da trama golpista, né, dos réus, dos diversos réus, dos núcleos todos da trama golpista. Dessa vez, ficou clara a decisão do ministro Alexandre de Moraes ou não? O ex-presidente Jair Bolsonaro vem falando com a imprensa de forma muito pontual, dizendo que ele não sabe o que ele pode falar e por isso mesmo ele vai ficar em silêncio. Tá claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode sim dar entrevista, o ministro Alexandre de Moraes disse isso ontem na decisão. Nunca foi proibido que ele desse entrevista.
Então ficou uma questão para muita gente subjetiva. Ele pode dar entrevista, não pode, ele pode voltar a falar com a imprensa, ou ele pode voltar a dar entrevista, mas não tocar nesses assuntos que são as investigações da trabalhista, do inquérito do filho dele, do Eduardo Bolsonaro. Ficou claro, ou muito simples, do ex-presidente sair aí dentro das linhas que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes? Olha, eu entendo que ficou clara a decisão do ministro Alexandre de Moraes, na medida em que ele diz com todas as letras que não existe nenhuma proibição à concessão de entrevistas por parte do ex-presidente. O que diz o ministro Alexandre? Ele explica que, segundo a acusação, os crimes que são apontados, que atentam contra o Estado democrático de direito, foram praticados em diversas frentes. Uma dessas frentes foi a internet, por meio das redes sociais, aquilo que o ministro chama de milícias digitais, né? Grupos organizados nas redes sociais com o objetivo de disseminar discursos autoritários, antidemocráticos e, especialmente, discursos de combate e atentatórios às instituições do Estado democrático de direito. Portanto, esse componente digital é um componente da acusação que o ex-presidente e essas outras pessoas vêm enfrentando. Então, o que não se pode fazer? Né? O que não pode fazer é continuar ecoando esse tipo de prática e esse tipo de discurso justamente pelas redes sociais. Por isso a suspensão das redes sociais do ex-presidente, né? Agora, não há nenhum óbice a ele conceder entrevistas para falar sobre a política nacional e outros assuntos de interesse jornalístico, né? Quando o ministro Alexandre ele aponta um descumprimento que ele classifica como um descumprimento pontual, né, e ele reforça que vai atentar para isso, ele se refere a possíveis tentativas do próprio ex-presidente, por acaso, proibido de usar a própria rede social, fazer tudo aquilo que ele faria na rede dele, mas se valendo da rede de um terceiro, da rede de um filho ou de um aliado político, né? Ou seja, o mesmo conteúdo, né? o mesmo discurso, os mesmos ataques, a única diferença é que, ao invés de serem disseminados pela própria rede do ex-presidente, seriam pela rede de um terceiro. Isso não pode, porque isso o ministro Alexandre entende que seria uma burla, né? Por isso que ele até chega a dizer que a justiça é cega, mas não é tola, né? Está atenta a tentativas de burlar. Agora, conceder entrevistas aqui ao Metrópolis ou outro canal de imprensa, ou até eventualmente, enfim, na mídia alternativa, né? Sem que se entre nesse tipo de discurso, que é justamente o discurso pelo qual ele está respondendo criminalmente, aí não haveria problemas, segundo a decisão expressa do ministro relator, ministro Alexandre de Moraes. Tem uma reflexão também sobre esse reforço que veio ontem do ministro Alexandre de Moraes, de o ministro Alexandre de Moraes entender que as redes sociais podem ser, né, instrumentalizadas para isso, para a continuação desse ataque à democracia, em que essas pessoas todas estão sendo investigadas por causa disso, né, por isso, e que não seja, portanto, feito isso pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele não pode utilizar as redes sociais dele, mas que também não sejam feitas essas tentativas pelos terceiros, ou seja, pessoas principalmente que estão muito próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, utilizando também esses discursos da ditadura, que o Brasil vive uma ditadura. A gente vê, Carla Zambelli falou isso quando saiu do Brasil e segue foragida lá na Itália, o próprio Eduardo Bolsonaro vem falando sobre isso, Flávio Bolsonaro, outro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, também vem usando esse discurso da arbitrariedade
do ministro Alexandre de Moraes e da perseguição política, que inclusive o presidente dos Estados Unidos também utiliza quando defende Jair Bolsonaro, dizendo que ele vive uma caça às bruxas. Então, tem essa observação de que o ministro Alexandre de Moraes quer tentar o silêncio do ex-presidente Jair Bolsonaro e o silêncio muito barulhento desse entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também se utiliza muito das redes sociais para fazer de acordo ali com o que está sendo investigado, esses ataques à democracia e não só em relação ao governo atual, mas também à Suprema Corte, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, que está aí à frente de todos esses processos. Exatamente. Esse é o sentido da decisão, especialmente porque é uma decisão relacionada, como você muito bem falou, a esse segundo inquérito que envolve agora de forma mais protagonista o Eduardo Bolsonaro, né, deputado, enfim, que está nos Estados Unidos, que é o inquérito que apura justamente crimes relacionados à coação no curso do processo e obstrução de justiça em casos relacionados à organização criminosa, porque justamente esse discurso ele vem sendo aflorado por essas pessoas para justificar medidas contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Brasil, como de fato agora nós vimos que essas medidas de fato foram anunciadas pelo governo americano, justamente com uma tentativa de influenciar o resultado do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso seria uma justificativa para uma medida cautelar, tendo em vista a tentativa de atrapalhar o regular deslinde do processo, né? E como essa tentativa de tumultuar, de atrapalhar, justamente se dá, em parte, por conta desses discursos disseminados dessa forma que você mencionou nas redes sociais, é que a primeira turma do Supremo entendeu por bem validar essas medidas cautelares, inclusive a proibição do uso das redes sociais. É isso, eu conversei com o João Vicente Tinoco, advogado e professor na PUC do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigada, viu? Foi um prazer falar contigo. Muito obrigado, prazer é meu, bom dia. 7h56